Opa, boa noite, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Felipe Tarsi, o final da minha matrícula ficou com 4, eu fiquei com o problema de número 1, né? Que era o que pediu o programa. Ele pedia que eu recebesse uma medida em ângulo em graus, né? E considerasse os quadrantes, né? Em que quadrante ele estava, se ele desse volta, quantas voltas ele desse, se ele pertencesse ao eixo, eu tinha que informar isso para ângulos positivos e negativos. Isso a gente sabe que na trigonometria, né? Quando o ângulo é positivo, nós seguimos no sentido anti-horário, e quando ele é negativo, nós seguimos no sentido horário, né? Vamos explicar aqui linha por linha do nosso código. Eu declarei 4 variáveis, né? O ângulo, a quantidade de voltas, o controle de voltas e o ângulo volta. Eu vou explicar melhor ao decorrer do código como essas 4 variáveis se comportam. Você já deve ter uma ideia assim de como elas são, né? Aqui a primeira linha era caso se o controle de voltas fosse maior do que o ângulo, e esse ângulo positivo, né? O que seria o controle de voltas? O controle de voltas seria a quantidade de voltas vezes 360, porque se você perceber, quando eu declaro a quantidade de voltas, eu uso o math round. Em alguns números muito grandes, esse math round ele arredonda o número para cima. Por exemplo, se eu for pegar 1000 e dividir 1000 por 360, ele vai dar 2,777777. E esse math round vai pegar e arredondar para cima, ou seja, é como se eu desse 3 voltas. E se eu pego essas 3 voltas e multiplico por 360, vai dar 1080. E se acontecer, se o controle de voltas for maior do que meu ângulo, eu vou pegar a quantidade de voltas e vou diminuir 1. O math round arredondou para cima, eu volto ele ao real. Diminuo 1. Então eu vou fazer meu ângulo volta de novo. Vou pegar, diminuir de 360 vezes a quantidade de voltas, que vai ser a nova quantidade de voltas, né? Que vai ser 2. E definir o parâmetro que eu vou pegar meu ângulo, né? Eu fiz isso também para os números negativos, só que lembrando aqui, né? Que a quantidade de voltas vai ser mais 1, porque como minha quantidade de voltas vai estar em valor normal, quando o valor for negativo, né, a quantidade de voltas for negativa, se eu diminuir menos 1, vai acabar somando, né, porque menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então coloca mais 1, faz bonitinho aí. Essa linha aqui, da linha 25 à linha 29, é mais para incrementar o código, né, para deixar ele mais bonitinho, para situar mais. Eu falei que se o ângulo fosse maior, ou maior que 360, ou menor do que 360, eu usaria como parâmetro o ângulo volta, para mostrar lá onde esse número estaria nos quadrantes, né, para você. Esse número aqui que ele está pegando como parâmetro para definir o quadrante, né. E se não for, né, ou seja, se ele não está nesse intervalo aqui, se ele não for maior que 360, ou se ele não for menor do que menos 360, eu uso o ângulo normal porque não deu nenhuma volta. Aqui, da linha 31 a 41, eu estou definindo, né, os meus quadrantes. O primeiro quadrante de 0 a 90, o segundo de 90 a 180, o terceiro e quarto, assim por diante. E aqui eu faço com ângulo volta, né, que eu declaro uma variável dentro de uma variável. Eu pego, se o ângulo volta for maior do que 360, o ângulo volta, se o ângulo for maior do que 360, eu vou usar ângulo volta. E se meu ângulo volta estiver nesses intervalos que eu falei antes, né? Eu vou informar se tiver 0,90. Vou pegar o primeiro quadrante e informar a quantidade de voltas, né? 90 e 180, segundo quadrante e assim por diante. Da linha 65 a 75, eu fiz só que para números negativos, frisando a atenção de números negativos, né? Que se o ângulo ele tem que ser menor do que zero, e ele tem que ser maior do que menos 90, porque eu quero entre menos 90 e 0. Se eu colocasse se ele fosse menor do que menos 90, ele entraria em 91, 92, eu não quero isso. Eu quero nesse intervalo. Então eu fiz essa mesma lógica com os outros. E a mesma lógica que eu fiz aqui em cima, eu fiz aqui embaixo. Primeiro, só que como vai em ordem horária, né, ao contrário, vai quarto quadrante, terceiro quadrante, segundo quadrante, primeiro quadrante. Nessa mesma lógica. Coloquei nessa ABS aqui para a quantidade de voltas ser um número inteiro e não ficar, dei menos 2 voltas. Não existe isso. Eu dei 2 voltas. Só que eu dei no sentido horário, né? Que torna o ângulo negativo. E aqui as especificações
Se os ângulos pertencessem aos eixos, eu dei incrementada e coloquei se eles pertenciam ao eixo dos cossenos ou ao eixo dos senos, né? O eixo dos cossenos é o deitadinho, dos senos é o em pé. O 0 é o dos cossenos, 90 aos senos e assim por diante. Declarei assim para os negativos também. Vamos para os testes agora, vamos para os testes. Vamos lá, vamos testar com um número simplesinho, né? 60, que todo mundo sabe, primeiro quadrante. Ó, o parâmetro é o ângulo que eu usei. Vamos agora com o negativo dele, menos 60. Menos 60 pertence ao quarto quadrante, vai na ordem horária, né? Vamos pegar um número maior, 120. 120, menos 120. Terceiro, isso. Vamos pegar um número grande agora, 1000. 1000, eu usei esse parâmetro aqui para determinar o quadrante. E o número de voltas é 2. Então, se você quiser saber quanto é o ângulo, você pode digitar no console ou fazer 360 vezes 2 mais 280, que vai dar o nosso ângulozinho, né? Vamos ver com o negativo dele. Meuzão, o parâmetro do ângulo foi menos 280, né? Para você situar, para você saber que eu estou usando o ângulo negativo e estou indo ao contrário nos quadrantes, né? Vamos tentar com um número maior, 20.000. 55 volts de 200. Se você quiser conferir, você vem aqui, ó. 55 vezes 360 dá 19.800. O ângulo que eu usei foi 200, esse dá 20.000 fechadinho. 20.000 fechadinho, né? E quadrante aqui, terceiro quadrante. Vamos tentar com negativo. Menos 20.000. 20.000, tá aí. Certinho os resultados. E é isso aí, professor. Terminei minha apresentação do meu código. Vou mandar lá o arquivo texto, né? E anexar esse link aqui. É isso, professor. Tenha um bom dia.